estou com saudade de todos e parabenizar vocês pelo desempenho de vocês durante esse período que a gente está passando de isolamento social, de pandemia, que vocês, como a turma mais velha da escola, têm feito uma representação, tem sido um incentivo, tem sido um exemplo em questão de compromisso na entrega e devolutiva das atividades e também na participação de todos os projetos desenvolvidos pela escola. Estou muito feliz de estar tendo esse contato com vocês, poder estar contribuindo de uma certa forma com um conhecimento, com o objetivo que vocês têm, que é o Exame Nacional do Ensino Médio aí, que é o Enem, e eu espero que a aula de hoje seja de grande benefício nessa prova para vocês, né? Que seja um conteúdo que seja enriquecedor para vocês quando forem fazer essa prova. Bom, eu estou vestindo a camisa de vocês, né, para fazer uma homenagem. Não postei fotinha lá no grupo não, mas resolvi vestir hoje para estar homenageando vocês ao vivo aí. No Enem, normalmente, cai muito conteúdos retratando a história do Brasil. E como a República Velha é um conteúdo que vocês estudam aí no exato terceira série do ensino médio, e é um conteúdo que eu já fiz atividades, já passei APNPs para vocês retratando esse conteúdo, eu resolvi estar fazendo uma revisão desse conteúdo hoje com vocês nesse aulão. É um conteúdo bastante extenso, mas eu vou tentar aí estar abordando os pontos mais importantes e que são pontos que mais caem no Enem. E trouxe também algumas questõezinhas para a gente estar resolvendo aí no final da aula juntos. Tudo certo? Então, vamos seguindo aqui. Bom, a República Velha. Para começar, o que é uma república, terceira série? Uma república vem do latim, que significa liberdade, autonomia, ou seja, o Brasil, até 1889, era um Brasil que pertencia a uma monarquia, ainda pertencia ao governo de Dom Pedro II. Só que lembramos que em 1888, um ano antes, foi assinado pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, a Lei Áurea. E o que permitia a Lei Áurea mesmo? A abolição da escravatura. A escravatura ela foi abolida no Brasil. E as elites brasileiras, que eram grandes cafeicultores da época, dependiam dessa mão de obra aí escravocrata. E o que acontece? O povo também estava descontente em relação à monarquia, a um governo monárquico aqui no Brasil, porque normalmente, por cultura, quem assume o trono após o monarca falecer ou abdicar um trono é o filho homem e o filho mais velho. E nessa época nós vivíamos numa sociedade bastante ainda machista, né? Aquela sociedade em que só os homens deveriam governar, estar no poder, e Dom Pedro II ele só tinha filhas mulheres, né? E se acontecesse algo com Dom Pedro II, quem iria assumir o poder era um genro, era um conde, né, de Dom Pedro II, que era o marido aí da princesa Isabel, e esse conde era um cara muito mal visto na sociedade brasileira na época. Era um cara extremamente ignorante, corrupto, ele
era dono de grandes pensões brasileiras e cobrava um preço exagerado de pessoas pobres. Então, na monarquia, a família monárquica não tinha uma boa referência para assumir um governo futuro aí. O que vai acontecer então? Vai surgir uma corrente ideológica no Brasil que era motivada por uma linha de conhecimento filosófica e sociológica que veio da Europa, que era o chamado positivismo, que foi criado aí por Auguste Comte. O positivismo, ele defende a organização, a ordem. O positivismo defende a ciência como um ponto crucial para todas as coisas. Ou seja, tudo para ser concreto, para ser certo, deveria ser o quê? Deveria ser provado pela ciência. Então, Augusto Comte, ele defendia essa organização, essa ordem, essa liberdade. Lembrando que o positivismo foi incentivado por outra corrente filosófica que era o iluminismo. Iluminismo, como vocês já sabem, foi uma liberdade ideológica que também surgiu na Europa e veio como incentivo para o Brasil, que defende a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de inovação tecnológica, humanitária. Então, essa liberdade, essa vontade de ser liberto de um governo que já estava há anos no Brasil, daquela forma em que só um monarca, só uma família estava no poder, muitos brasileiros, baseados nessas ideologias de pensamento, já estavam cansados. Então, resolveram surgir os novos pensamentos republicanos. E com esses novos pensamentos republicanos, a partir de um golpe de Estado, no dia 15 de novembro de 1889, um marechal do Exército Brasileiro, que era Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai decretar aí, a partir, na frente do Palácio da República, que se encontra na época, a capital federal era a cidade do Rio de Janeiro, e vai em frente a esse palácio republicano, que se chama hoje, decretar república no Brasil. Decretando essa república, o Brasil vai passar a estar nas mãos de grandes elites brasileiras, que eram cafeicultores, e inicialmente na mão do Exército Brasileiro, nas mãos dos militares. Então, a monarquia vai ser abolida do Brasil, vai sair, Dom Pedro II vai embora com a família real para a França, onde ele vai falecer em 1891, alguns anos depois, e vai ter a queda aí da monarquia no Brasil. Então, o Brasil vai deixar de ser um país de governo monárquico, onde um rei governava, onde uma só família estava no governo há muitos anos, e vai passar aí a ser uma república. Ou seja, a república defende o quê? Uma liberdade, uma igualdade social. Defende aí os direitos da sociedade em si. Aí seguimos com a linha do tempo aí, o início da proclamação da República em 1889 e a eleição de Prudente de Moraes em 1894. Bom, essa eleição de Prudente de Moraes, vocês vão ouvir falar, vou falar novamente lá na frente, vai ser o início que chamamos de política oligárquica, tá? Que eu vou explicar lá na frente o que é. Até o movimento de 1930, que vai ser chamado golpe de 1930, tá? Que eu também vou falar no final aí da aula. Bom,
Durante o período que Marechal Deodoro da Fonseca ele vai entrar no governo do Brasil, que vai chamar esse período chamado de governo provisório, ou seja, ele vai ser um governante provisório até a elite entrar em consenso em eleger um novo presidente. Marechal, gente, lembrando aqui, Marechal era uma patente muito alta do Exército Brasileiro. Era como se fosse aí um sargento, um general de um exército. Era uma pessoa que tinha uma patente de liderança muito alta no Exército Brasileiro na época. E, inicialmente, o Brasil não vai ser governado só por Marechal aí, mas também vai ser governado depois de Marechal, depois do governo provisório de Marechal, por outro Marechal, que era o Marechal Floriano Peixoto. Só um minuto aqui, pessoal. Eu atendi uma coleguinha de vocês que mandou mensagem aqui. Então, seguindo aqui, essa república vai ser chamada, esse primeiro momento aí, de República da Espada. Então, essa República da Espada vai ser governada por esses dois marechais aí, que é o Deodoro da Fonseca, que está sendo representado na imagem aí, e Marechal Floriano Peixoto. Quais vão ser as medidas tomadas por esses primeiros governantes aqui no Brasil? Com a extinção do governo monárquico imperial, o que vai acontecer? Uma das primeiras medidas vai ser a separação da igreja e do Estado. O que era a separação da igreja e do Estado, gente? A partir daí, o Brasil passava a ser um país laico, ou seja, um país que cada um podia ter sua liberdade de seguir a religião que quisesse. Vocês sabem que nosso país ele tem influência, primeiramente, que foi uma das primeiras religiões que trouxeram aqui para o país, que foi a Igreja Católica, religião católica, e também temos aí as religiões africanas, né? Que foram uma herança escravocrata que temos aí do país, e também temos religiões protestantes. E a monarquia, ela não permitia outra religião a não ser a Igreja Católica. Então, a partir daí, vai ter a liberdade, essa separação de igreja vezes Estado, de cada um ter a liberdade de seguir a religião que bem quisesse e que preferisse aí. Essa separação de igreja e Estado também permitia, pessoal, a questão do casamento no civil, porque até então o casamento era só no religioso, tudo era no religioso. Era obrigatório pagar o dízimo para a Igreja Católica, tudo. A partir de então, as pessoas ficaram inibidas dessas responsabilidades com a igreja, desse casamento que era só no religioso, né? Da questão de pagamento de dízimo, que era obrigatório. Esse tipo de coisa que a igreja se impunha o poder sobre a sociedade. Outra coisa também vai ser a naturalização em massa. O que era essa naturalização em massa? Vai ser todos os estrangeiros que moravam aqui no Brasil, residiam no Brasil, vai ser considerado como cidadão brasileiro. Não vai ser considerado estrangeiro tal, de tal país, de tal nação. Vai ser considerado cidadão brasileiro. Todos que moram no Brasil, a partir de então, seriam considerados brasileiros. Não teriam a identidade de estrangeiro mais. Bom, outra coisa também que vai acontecer vai ser a extinção de instituições do Império. Ruas, praças, casas tinham o nome de antigos imperadores portugueses.
pessoas que pertenciam à família real. Aí vai tirar todos esses nomes de praças públicas, de ruas, e colocar nomes de pessoas que eram nacionalistas aqui do Brasil, pertenciam à nação brasileira. Então, vai extinguir toda não, mas grande parte da herança portuguesa que tinha aqui dentro do país. Outra medida vai ser a tentativa de superação da crise econômica com o Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, na época, era ministro da Fazenda. O Rui Barbosa, ele vai criar a chamada política de encilhamento. O que era essa política de encilhamento? Ela tinha como objetivo a emissão de papel moeda a nível nacional. Esse papel moeda, que anteriormente continha vestígios de ouro em massa, ouro que foi explorado aqui no Brasil, passou a não conter essa quantidade de ouro nesse papel moeda. E o que vai acontecer? Rui Barbosa, ele vai propor que a sociedade pudesse pegar empréstimos à vontade nos bancos. Qual o objetivo desses empréstimos? Incentivar a industrialização do país. Incentivando a industrialização do país, na cabeça de Rui Barbosa, o que a economia do país a nível nacional iria se elevar, né? Então, ele permitiu que as pessoas pegassem empréstimos à vontade. Aí começou a grande corrupção, que as pessoas, elas criavam empresas fantasma. Eu chegava e falava que tinha uma padaria, e na verdade eu não precisava de apresentar documento, como eu tinha essa padaria, não precisava de apresentar nada, e as pessoas, quem era responsável pelo empréstimo, acreditavam, né, nessa pessoa, que ela ia investir nessa empresa que ela tinha, e emprestava a quantidade de dinheiro que a pessoa quisesse ali para investir, né, nessa empresa que ele falava que tinha, mas não tinha, que foi as famosas empresas fantasmas que foram criadas na época. Isso, ao invés de elevar a economia do país, incentivar a industrialização, incentivou a corrupção, e o país incentivou mais ainda a entrar no processo de crise, porque o país entrou num processo de crise em que, durante todo o período republicano, o Brasil vai sofrer a influência dessa crise aí, da política de encilhamento, que foi essa medida econômica que foi criada de primeira mão aí. Bom, foi criado também a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, vai ser criada em 1991 uma nova Constituição, tá? Essa Constituição vai ser chamada Constituição de 1991, e essa Constituição, devido ao ano que ela foi criada, e vai ter a criação nessa Constituição aí dos 3 poderes, né, administrativos, que é o executivo, legislativo e o poder judiciário. Outra medida que a gente pode citar como exemplo na Constituição aí de 1991 é a questão da liberdade de voto, né? Se o país agora é uma república, então o que faltava? A eleição, né? O cidadão brasileiro poder votar. Mas aí, Tamires, todos podiam votar? Não. Olha como muitas coisas ainda não mudaram no país até então. Podiam votar, sabe quem? Somente homens, tá? Somente homens. E esses homens tinham que ser alfabetizados. Quem eram homens alfabetizados na sociedade na época eram os grandes cafeicultores, né? Que eram os grandes produtores de café, donos de grandes terras, pessoas da elite brasileira na época, que dominavam, os militares e os políticos brasileiros, que tinham essa característica aí para estar
participando da votação. Então, o direito ficou garantido, mas em partes ainda, que nem tudo estava certo ainda. Bom, seguindo aí, vamos dar início à chamada de República Oligárquica. Com o fim do governo aí, da República da Espada, de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, o Brasil vai começar um processo chamado de República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930, tá? Bom, o primeiro presidente da República Oligárquica vai ser Prudente de Moraes, tá? O que vai acontecer, pessoal? Primeiro, o que é uma oligarquia? Oligarquia é quando vai acontecer uma guerra que é chamada Guerra de Canudos, né? Chamado Arraiá de Canudos. Esse Arraiá de Canudos ficava no Nordeste brasileiro, em territórios que na época era na Bahia. O que era esse Canudos? Devido à capital federal ser passada para a cidade do Rio de Janeiro, a Bahia, todo o Nordeste brasileiro ali ficou esquecido pelo governo federal. Então, o que acontecia? Essa população nordestina, ela vivia em extrema pobreza ali e eles pagavam altos impostos. É importante ressaltar também nesse período o surgimento dos cangaceiros, né? Que temos aí a presença que vocês conhecem de Lampião e Maria Bonita. Cangaceiros eram pessoas que muitas das vezes eles trabalhavam para o bem, que era ajudar as pessoas, né, no Nordeste, levar alimento, ajudar em carregamento de cargas no trabalho. E tinha os cangaceiros que furtavam, né, roubavam. E entre esses nordestinos necessitados surgiu uma figura chamada de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele tinha ideologia ainda monárquica, ou seja, ele não era a favor do Brasil ser uma república, e ele não aceitava que o Brasil tivesse esse governo assim republicano, mais liberal, que não seria mais favorecesse mais o país. Queria que o Brasil voltasse a ser uma monarquia. Representada por Jesus Cristo. Ele não era um líder religioso, muitos falam que ele era um líder religioso, mas o objetivo dele não era específico pregar a religião. O objetivo dele era incentivar a população ali que uma monarquia ainda seria a melhor opção para o Brasil. Então, ele vai criar
reuniu um grupo de pessoas no Nordeste brasileiro e vai criar aí uma cidade que vai chamar aí Arraiá de Canudos, tá? Nessa cidade vai ter casas, igrejas. Só que o que esse Canudos fazia em forma de protesto contra o governo republicano? Eles não pagavam impostos. E o governo federal queria o quê? Que pagassem impostos para eles. Era direito de todos, era obrigatório todos pagar esses impostos, prestar conta desses impostos. Então, o governo ele vai se rebelar contra esse Arraiá de Canudos e vai ter aí várias guerras, vários motins aí, até que o governo federal, entre essas revoltas, pequenas guerras, que eram utilizadas armas de fogo, ataque surpresa, o governo federal ele extermina todo o Arraiá de Canudos e Antônio Conselheiro ele vai morrer logo um pouco depois, em 1897, por morte natural mesmo. Muitos falam que ele foi morto, né, nesse motim, mas não foi. Ele morreu, conseguiu falecer por morte natural, se safou, né, de ser morto, assim como muitos soldados do Arraiá dos Canudos foi pelo governo federal. E tivemos o fim aí do Arraiá de Canudos, que foi uma revolta contra o governo federal e republicano. Bom, pessoal, como eu já falei no início, o governo oligárquico vai ter como uma das características o coronelismo. O que era esse coronelismo? Quando eu falo coronelismo, eu lembro de quê? De coronel, né? Esse coronelismo era uma prática na política brasileira, era um comportamento social e político prejudicial e recorrente. Se caracteriza pelo controle da política por um pequeno grupo de privilegiados que define os rumos políticos de uma cidade ou região. Ou seja, gente, o que era esse coronelismo? Existiam em pequenos municípios os coronéis. Esses coronéis eram donos de terras, eram comerciantes. E existiam os trabalhadores, os pobres, que dependiam da condição financeira desses coronéis. O que seria essa condição financeira? O trabalho que esses coronéis ofereciam, empréstimos que esses coronéis ofereciam, e também a questão de saúde pública, que muitas vezes o coronel ia lá socorria, né, um filho de um empregado que estava doente. Então, isso era como se fosse, não era um favor, não era ajudar o próximo, não era fazer o bem, não era nada. Era como se fosse comprar o voto. Ou seja, como está representado na imagem aí, eu te ajudo, eu te dou um emprego, eu te empresto material de construção, que tinha esses empréstimos também por coisas materiais, e te empresto material de construção, te empresto quantia de dinheiro, mas socorro seu filho, mas em troca você vai votar no meu candidato. Você vai me beneficiar votando no candidato a nível estadual e federal que eu quero, entendeu? Era uma troca de favores, era uma compra de votos. Você me oferecia algo, mas em troca eu não tinha direito de opinar, escolher nada. Você apenas votaria no candidato que eu bem queria. Seguindo aí, bom, esse coronelismo vai gerar o que chamamos de voto de cabresto, tá? Esses pontos assim, gente, caem muito no Enem, tá? O voto de cabresto era um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio
da compra de votos com a utilização de máquina pública, que é o que eu acabei de dar o exemplo agora, é a troca de favores, ou de abuso de poder econômico, tá? Ou seja, a pessoa, ela tinha que votar no candidato que seu coronel desejava. Vê até a imagem aí, a segunda imagem aí tá falando aí, aperto 1 e depois aperto 5, ou seja, você vai votar no candidato que eu quero, o cara amarrado aí, coronel pegando ele pelo laço, obrigando ele votar em quem ele quisesse. Então, o cidadão menos beneficiado na sociedade era escravo de seu coronel. Ele não tinha o poder de opinar. Ele era obrigado a votar no candidato que seu coronel queria ali. Outra coisa também que eu queria falar sobre isso é a questão do curral eleitoral. O que era um curral eleitoral? Vem o coronelismo, voto de cabeça, e seguido o curral eleitoral. Ou seja, né, assim como está representando as imagens, o coronel pegando o cidadão pelo laço, o coronel ele tinha um grande curral eleitoral, ou seja, ele somava-lhe os favores com as pessoas, ia somando, oferecendo ajuda um, em troca desse voto, ajuda o outro, e no final ele juntava toda essa camada social aí que ele devia esse favor e auxiliava aí na votação, votava no candidato que o coronel bem queria. Bom, vai ser criado também, durante o governo de Campos Salles aí, que vai iniciar em 1898 a 1902, a política dos governadores. O que é a política dos governadores? Dessa forma, a troca de favores era clara. O governo federal concedia o poder e liberdade política e ainda benefícios econômicos para as oligarquias estaduais, tá? Em troca, favoreciam a escolha dos candidatos por meio do voto aberto, comandadas e manipuladas pelos coronéis, que é o coronelismo que eu citei lá atrás, os quais representavam a força local. Veja nesse gráfico aí abaixo, nesse esqueminha, bom, o presidente ajudava os governadores e governadores também vão ajudar os presidentes. Aí vai os governadores, iam nos municípios, governadores dos estados, e ajudavam os coronéis, e os coronéis ajudavam também os governadores, e assim ia sucessivamente, um ajudando o outro. É aquele velho ditado popular da corrupção brasileira, né? Para eu te fazer rir, você tem que me fazer rir também. Então, era uma troca de favor político. E quem se dava mal nessa situação era, infelizmente, a classe que era analfabeta, menos favorecida na sociedade. Bom, nessa política dos governadores vai surgir um sistema chamado de política do café com leite, que está dentro dessa política dos governadores. É uma coisa vai ligando, um ponto vai ligando o outro. Bom, na política do café com leite, os políticos paulistas e mineiros alternavam-se na cadeia de presidente da República, ou seja, ora o presidente era do estado de Minas Gerais e ora o presidente era do estado de São Paulo. Então, alternava, era uma aliança entre os dois estados. Se não fosse o presidente do estado de Minas Gerais, tinha que ser de São Paulo, e assim sucessivamente, tá? Era uma aliança política que eles tinham. O nome era dado porque economia paulista e mineira eram a base do café com leite, né? Mas São Paulo estava mais concentrada a produção do café e Minas, produção do leite. Mas Minas também produzia muito café, sempre produziu muito café. Então,
a camada política social era concentrada somente nesses dois estados. O poder era concentrado somente nesses dois estados. Está aí a política do café com leite. Seguindo aqui, pessoal. Bom, no período da República Oligárquica, não vai ter só essa manifestação política de corrupção, mas vai ter também, vai ser um período que vai ser destacado também por muitos movimentos sociais. Assim como foi a Guerra dos Canudos, nós temos também a Revolta da Vacina, tá? Que vai acontecer no governo de Rodrigues Alves, tá? Que vai de 1902 a 1906. E essa revolta vai acontecer aí no ano de 1904. Bom, o que acontece? O Rio de Janeiro, gente, ainda era uma capital mal construída e o centro do Rio de Janeiro era bastante assim aglomerado, né? E na época veio da Europa, surgiu muitas epidemias, como da varíola, a peste bubônica, a febre amarela e a peste bubônica, gente, vocês lembram da peste negra, né? Que veio, tudo são epidemias que vieram assim da Europa, até que no Brasil tinham presente de muitos europeus, muitos estrangeiros. Então, essas epidemias estavam devastando o centro aí da capital federal do Brasil, que era o Rio, né? E como eu falei, a cidade mal construída, mal localizada, o que vai acontecer aí? Oswaldo Cruz, que era um sanitarista na época brasileiro, ele foi empossado como diretor nacional da saúde pública e, devido a isso, ele vai surgir uma ideia de implantar uma campanha de vacinação obrigatória pública. Só que para toda campanha de vacinação tem que ter o quê? Uma orientação, né? Tem que avisar, vai ter campanha de vacinação. E o erro foi esse. Oswaldo Cruz, ele não orientou a população, a sociedade, o que seria essa vacinação, o motivo. As pessoas eram vacinadas, nem sabiam o motivo que eram vacinadas. Então, o que vai acontecer aí? Oswaldo Cruz vai pedir militares e também agentes de saúde para entrarem nas casas com vacinas e vacinar as pessoas à força. Porque as pessoas, devido ao grande mistério, que não sabiam, não entendiam o porquê da vacina, eles não queriam ser vacinados. Então, os militares iam ali por resistência mesmo, pegavam a pessoa à força e o agente de saúde ia aplicava ali a vacina. E o que vai acontecer? A revolta da vacina vai ser um grande motim social que a sociedade vai organizar ali contra essa revolta, né? Porque eles achavam assim, nossa, que líquido é esse que estão aplicando a gente? Um líquido misterioso. As pessoas falavam, especulavam isso na época. Nossa, que líquido misterioso, eu não conheço esse líquido. Então, o que vai acontecer aí? Vai ter esse motim, então a revolta da vacina foi esse motim contra a campanha de vacinação obrigatória pública, que não teve nenhuma orientação para a população na época aí. Seguindo aqui, bom, grande parte da economia brasileira era baseado na produção do café, na plantação do café, na colheita do café. Só que o Brasil, nesse período, no governo de Afonso Pena, que vai de 1906 a 1909, o Brasil já não era um grande produtor mundial de café. Outros países já tinham aderido à produção do café, estavam produzindo café também. Então, o Brasil não era mais o grande produtor mundial do café. O que vai acontecer, então, terceira série? Nesse convênio de Taubaté, vai ser um plano de intervenção
estatal na cafeicultura brasileira, que vai ter o objetivo de promover a elevação dos preços do produto e assim assegurar os lucros dos cafeicultores. Porque lembra que eu falei ali no coronelismo, na política dos governadores, que um beneficiava o outro, tanto o governo federal, o governo estadual e os coronéis municipais? Pois então, o governo federal precisava assegurar que os cafeicultores iriam produzir, iriam vender e obter o seu lucro. Então, como o Brasil já não estava vendendo tanto café assim, esse plano, o governo federal, ele vai pegar café, estocar por um tempo, só que o café estocado, ele perde a qualidade, mas o governo federal, ele vai retirar esse café do nada, assim, do estoque, vai promover esse café para que esse café ele seja vendido. Vai, por exemplo, vai dizer que o Brasil está em crise em relação ao café e vai, do nada, aparecer com uma grande quantidade de café, incentivando outras nações que comprassem esse café, obtessem esse produto brasileiro. Outra medida que o Brasil também vai adotar nesse convênio de Taubaté vai ser, o governo vai passar a comprar o café também. O próprio governo aqui, nacional, a nível nacional, vai passar a comprar o café também para manter equilibrada a economia aí dos cafeicultores brasileiros. Bom, outra revolta que vai surgir nesse período republicano vai ser a revolta da chibata. Como vocês já sabem, a escravidão, ela já tinha sido abolida no Brasil, só que muitos negros, né, que tiveram sua liberdade e foram alforriados, eles trabalhavam em setores públicos, né, brasileiros, e muitos desses negros trabalhavam na marinha brasileira. Então, esses negros, eles não foram ainda inibidos totalmente dos castigos físicos, das chibatadas. Lembra que os negros eram castigados com chibatadas nos troncos? O que acontece? Se um representante aí da Marinha, um almirante, ele fizesse algo de errado, ele era castigado com chibatadas. E muitos desses marinheiros negros ficavam revoltados com essa situação. Então, o estopim dessa revolta da chibata vai ser no ano de 1910, quando um dos marinheiros, que era Marcelino Rodrigues, ele foi castigado com 250 chibatadas por ter ferido um colega aí, sem querer, e vai ser castigado por algo assim, que ele não fez, que não foi algo assim de espontânea vontade, e vai receber esse castigo físico aí, que era revoltante entre eles. Devido a isso, outro marinheiro, que vai ser João Cândido Felisberto, ele vai organizar aí essa revolta da chibata, ou seja, muitos almirantes negros vão se revoltar contra os militares aí do governo federal. Eles vão pegar embarcações brasileiras, vão pegar canhões, tomar posse, vão acionar contra o governo federal. Vai ser uma grande revolta, tá? Que não vai ter muito sucesso essa revolta da chibata, né? Muitos desses revoltosos foram presos na Amazônia, tá? Foram levados presos devido a essa revolta. Muitos foram mortos no caminho ao presídio. E João Cândido aí, ele vai ser preso, assim como os outros. Bom, terminando aqui, pessoal, esse conteúdo ele é bastante extenso,
Mas como nosso tempo é curto e nós temos que respeitar o tempo, e até porque vocês precisam também de respeito desse tempo, talvez vocês tenham outros compromissos, outras obrigações para fazer. Então, finalizando aí o fim da República Velha, ele vai se dar pelo golpe de Estado. Esse golpe de Estado vai ser devido o quebramento da aliança da política dos governadores, que era aquela chamada política do café com leite. Aí vai entrar também Rio Grande do Sul, nesse golpe de Estado, que vai ser o golpe, né, de 1930 aí, que vai ser chamado, onde o presidente eleito vai ser aí de um desses estados, vai ser do estado de Minas Gerais, só que, porém, o estado paulista não vai aceitar que esse representante, que era Júlio Prestes, entrasse no governo, assumisse o governo federal do Brasil aí. O que vai acontecer é que vão impor, né, um governo provisório, né, ou seja, um governo que não era fixo, assim como foi no início da República, e quem vai estar assumindo esse governo provisório aí vai ser Getúlio Vargas, tá? Que vai ser outro conteúdo também que estudaremos futuramente, tá? Que é um conteúdo muito importante, que também cai muito no Enem. Seguindo aqui, pessoal, eu preparei para vocês alguns simulados. Algumas questões, 3 questões só do Enem, questões passadas que estão relacionadas à República Velha. Eu queria estipular agora um tempo para vocês. Nós temos aqui 10 minutos. Vou conferir aqui. Temos 10 minutos. Eu queria que vocês lessem a questão e respondessem para mim aí no chat, tá bom? Eu vou entrar pelo celular. Agora eu vou desligar o meu microfone, vou entrar pelo celular e vocês vão responder a primeira questão. Ok, eu passo para a segunda até a terceira. Tá joia? Combinado assim? Aí vocês podem estar lendo e respondendo a questão que vocês acham que é a correta.